Meus amigos, alegria e contentamento de participar do CIMESP, esse encontro que já virou uma marca e hoje, nesta edição, vem emocionando e envolvendo todos nós nas vibrações, no conhecimento libertador do Espiritismo. E vivia todo o planeta em ebulição no século XVIII, com o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, disseminando-se na Alemanha e por toda a Europa. As conquistas da ciência maravilhavam e parecia colocar em xeque as estruturas do pensamento religioso predominante. A ciência avançava para demonstrar que a Terra não era o centro do universo, que nem mesmo era o centro do nosso sistema solar, e que nem mesmo a galáxia a que pertencemos estaria localizado no centro da vida espacial. A Igreja afirmava que a Terra era o centro de toda manifestação da vida e de toda manifestação divina. Afirmava que o céu estava localizado em cima e que o homem seria o ápice do processo do Criador. Mas em observando as lentes de aumento da astronomia, constatando que a Terra era uma esfera solta no espaço, e diante da ausência de referência de uma esfera solta no infinito, indagavam os pesquisadores aonde seria em cima, quando em observando o nosso planeta girando em alta velocidade infinito afora. Quem está na parte de cima da esfera, embaixo, é para quem está em cima de quem está embaixo de quem está em cima na esfera. E quem está embaixo de quem está em cima, embaixo de quem estava embaixo de quem estava em cima. Aonde é, portanto, onde está localizado o céu? A Igreja afirmava que o inferno, morada mítica daquele que procurava rivalizar com Deus, estaria localizado no interior do nosso planeta, às portas do Hades, que as culturas mais remotas também se referiam a uma vida de sofrimento em uma região purgatorial, guardando uma intuição natural de que existiria para a vida culposa, para a consciência em culpa, uma resposta dolorosa. A geologia, em observando a intimidade do nosso planeta, detecta que temos a crosta, temos a região do magma, temos o núcleo ferroso que origina todo o campo magnético da Terra. E fica a pergunta, aonde estaria localizado a residência de Satanás? Mas permanecia o pensamento religioso defendendo a concepção de que havia uma força poderosa capaz de vencer a Deus na luta pelas almas. Afirmava, eu recordo nos meus 8 anos de idade, que aqueles que pecassem, que errassem, iriam para o inferno. E em observando as pessoas que me rodeavam desde aquela época, até os dias de agora, com exceção dos frequentadores do CIMESP, quem não pecava? Então ele era mais poderoso do que Deus. O avanço da ciência ia demonstrando cada vez mais que o homem precisava se convidar a romper o lacre da mente tacanha para compreender que a vida se estende ao infinito. Era preciso reflexões mais avançadas. Era preciso que a nossa sociedade desse um salto de qualidade. Ainda ecoava a grande Revolução Francesa que nascera do movimento dos grandes pensadores enciclopedistas, Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, que apresentaram para a humanidade e prepararam o caminho para o dístico liberdade, igualdade, fraternidade.
inaugurando uma nova etapa para as relações sociais e políticas da humanidade. E foi exatamente no século XIX, o século seguinte, que nós estávamos convivendo com o avanço magnífico das ciências, estudando, catalogando e de uma maneira contundente penetrando na constituição da matéria, que surge o movimento revelador da imortalidade da alma, através do pensamento lógico, do raciocínio criterioso apresentado pelo senhor Allan Kardec. Depois das suas investigações, a partir do ano de 1854, 1855, laborando, perguntando, inquirindo àqueles seres estranhos, quem eles seriam? E uma das perguntas mais belas, das que mais me emociona e me comove, é quando Allan Kardec pergunta àqueles seres invisíveis, quem são vocês? A resposta penetrante, emocionante, de uma beleza encantadora, nós somos as almas dos homens que viveram na terra. Abrindo os horizontes da vida infinita, dilatando-nos o olhar para a luz, e aqueles seres estranhos colocam para Allan Kardec, o codificador, que deveríamos estudar agora a vida com a base da nossa ciência, trazendo a filosofia, uma visão de existência e comportamental que se adequasse à consciência de que ninguém morre, o nosso corpo é que falece. Aliás, contraponto para aliviar a barra. O meu amigo Clóvis lançou para todos, breve estaríamos todos mortos no corpo, mas vivos na individualidade, na plenitude das nossas forças após a passagem pela sepultura. Allan Kardec, que era um homem de raciocínio lógico, cartesiano, dentro dos cânones da ciência que avançava, deslumbrava e rasgava as entranhas da natureza, resolveu então continuar a perquisição porque ele desejava conhecer melhor o que seria este outro mundo, esta outra realidade invisível. E quando eles, as almas, os espíritos dos homens que viveram na terra, se manifestavam com profusão, ele chegou à conclusão: se são as almas dos homens que viveram na terra, então a sociedade espiritual que envolve a humanidade é tão heterogênea como é a sociedade com quem nós convivemos. Sendo que a morte não transforma ninguém em anjo ou demônio, se aqui nós temos pessoas sábias, inteligentes, honestas, criteriosas, generosas, compassivas, meigas, doces, empreendedoras, realizadoras, temos maliciosos, desonestos, enganadores, corruptos, destruidores. Então, desencarnando, a maioria dos seres da terra não está preparada para a grande realidade e carrega diversos problemas de natureza ético-moral, sendo a morte apenas a transferência de estado vibratório, deixar o corpo pesado da matéria para continuar a vibrar através de uma matéria mais sutil, mais quintessenciada, o corpo espiritual, o perispírito, palavra criada por Allan Kardec na junção da raiz grega peri, que significa revestimento, com o latim spiritus, alma, revestimento da alma. Então o senhor Allan Kardec chegou à mesma conclusão bíblica: não acrediteis em todos os espíritos, porém verificai se os espíritos vêm de Deus. Claro que todos os espíritos são criados por Deus, mas ele se refere à natureza moral, à condição vibratória, ao status do quociente moral da entidade, do seu grau de maior ou menor espiritualização, de menor ou maior grau de materialidade. Então Allan Kardec já começa a recomendar o mesmo critério da ciência, chegando a mensagem através de um médium, criteriosamente observar o teor, o conteúdo que aquele ser invisível trazendo para a terra. Então, lançando o livro dos Espíritos,
o livro dos médiuns, toda a codificação, ele apresenta para a humanidade agora um movimento do pensamento libertador e progressista para a civilização humana. Uma estrutura de pensamento que era, na verdade, um triângulo abençoado e luminoso. Um pensamento filosófico, científico, religioso, que une, que integraliza essas várias vertentes do conhecimento da humanidade. Os caminhos, os canais para os saberes, a partir da ciência, que consolida-se em todo o Ocidente. Allan Kardec abre perspectiva das pesquisas sobre os médiuns, sobre a comunicabilidade dos espíritos conosco na Terra, e entende que ali estávamos vivendo uma verdadeira revolução do pensamento da humanidade. O Espiritismo é o grande salto revolucionário, que irá inaugurar uma civilização muito avançada, a partir do instante em que os seres que beberem nesta água incorporarem a sua vibração e estabelecerem uma forma de viver e de pensar a vida dentro desta carta de revelação magnífica das leis cósmicas da vida. Então, Allan Kardec, ele pressentia a importância dessa mensagem nos dias que se sucedem, em observando os médiuns que se multiplicam, que aparecem, uns mais seguros, outros com maiores dificuldades, explicando essa estrutura do pensamento, como encontrar a presença e a justiça de Deus em todas as divergências do comportamento humano e, sobretudo, na diversidade do sofrimento do homem na face da terra. A mãe que observa o seu filho de 3 anos de idade sendo destroçado por dentro por uma enfermidade quanto mais. A mãe que observa o seu filho de 3 anos de idade, vitimado pela presença do câncer insidioso, e observando a luz se apagando nos seus olhos, ela então indaga: por que, meu Deus? Por que meu filho? Não que ela quisesse que fosse com os filhos dos outros, mas o que fez o meu filho para sofrer tal sorte, e o que fizemos nós para padecer a despedida precoce da ternura do meu filho? Coube ao Espiritismo, diante da campa aberta, diante do coração sangrando dos pais, diante do esposo desolado ante a campa de sua amada, trazer o bálsamo baseado em fatos e estruturado na racionalidade e na lógica, apresentando-nos a própria imortalidade de que somos constituídos e enxugando lágrimas, apresentando a justiça de Deus pela reencarnação. Sem a reencarnação não haverá Deus. Eu inverto o processo. Muita gente diz assim: mas não é sem Deus não haveria reencarnação? Eu prefiro dizer que sem reencarnação não há Deus. Porque sem a reencarnação, aonde encontrar um Deus justo, amoroso e bom? Se a alma fosse criada no momento do corpo, onde entender este Deus de misericórdia infinita e de infinita justiça? É a reencarnação que nos mostra também que nós não somos marionetes da vida. Nós não somos máquinas. Quase sempre as pessoas dizem assim: o destino é sorte. Será que fulano vai ter um destino com sorte? Não. Destino não é sorte. Destino é escolha. Alguém pode dizer: mas todo mundo quer escolher o melhor. E por que é que nos defrontamos com aquilo que nós chamamos o pior para a nossa vida? É porque a doutrina espírita vem nos mostrar que pela lei de ação, reação, causa e efeito, nós somos os seres, os agentes transformadores da vida, aqueles que estabelecemos os caminhos que queremos trilhar. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de fazer as escolhas. Obviamente, já aprendemos com o Espiritismo que ao reencarnar nós trazemos, em linhas gerais, um plano de vida. Algo que nós trazemos para a Terra, para as nossas experiências iluminativas. Mas aqui, com a nossa liberdade de escolher, nós podemos desviar deste plano
ou até mesmo aperfeiçoá-lo. Nós podemos fazer diferente, mas temos um medo tremendo do novo. Nós temos medo do novo. O ser humano fica assustado diante daquilo que é novo para ele, mesmo que seja algo que ele traga uma contribuição, um enriquecimento. Nós nos acomodamos na zona do conforto. E muitas vezes, grande parcela dos espíritos que reencarnam na Terra preferem repetir experiências, porque nós preferimos fazer aquilo que já conhecemos, do que nos desafiar a buscar fazer coisas renovadas e diferentes. É por isso que muitos, quando voltam à Terra, querem repetir profissões, repetir comportamentos, repetir até contatos, repetir maneira de pensar, e mesmo quando recebem as bases de uma cultura espiritual, quando recebemos a base do enarquecimento do pensamento, muitas vezes nós procuramos amesquinhar este pensamento revolucionário, transformador, para nos acomodar a esta zona de conforto, repetindo atitudes e comportamentos. Os orientais já falam da roda de Sansara, que é aquela em que o espírito cai nesse movimento e durante várias encarnações e até milênios, cai, tomba nas mesmas malhas, nos mesmos mecanismos equivocados, permanecendo em estado letárgico de natureza moral. Romper a roda de Sansara, libertar-se desse mecanismo doentio de repetição, acreditando nas próprias possibilidades, nas próprias potencialidades, para abrir veredas, para caminhar em trilhas novas, para tentar enfrentar novos obstáculos e desafios. Não termos medo do novo. Somos espíritas, creio que a maioria aqui se afirma espírita ou então simpatizante do espiritismo. Mas apesar disso, olha como a gente lida com a possibilidade da morte. Somos espíritas, mas se a gente puder empurrar um pouquinho mais para frente, o retorno seria ótimo. Aí começamos dizendo, olha, agora que meu filho vai casar, e eu queria tanto trabalhar para assistir o casamento dele. Aí o filho conseguiu, trabalhou, 3 anos depois, o filho casou. E agora surge a perspectiva do neto. Ah, Senhor, não me tire agora. Eu sonhei tanto de ter um neto. Sentir a alegria da criança chegar aqui em casa, reclamar do pai, dizer que na casa da avó e do avô é que é bom, porque pode fazer tudo. E aí ora pedindo a Deus que permaneça na terra mais um pouco. Nasce o neto. E a alegria dos primeiros 3 anos. Mas aí vem a oração. Senhor, me dê forças. Eu quero fazer uma poupança para meu netinho. Eu queria tanto deixá-lo amparado. Como se o neto não tivesse pai, nem mãe. E aí o neto vai crescendo, já está com a poupança pronto. Comprou até um apartamento para o neto. Mas o bichinho está fazendo faculdade, Senhor. Eu só queria ver só o que eu te peço. Ir à formatura do meu neto na carne. Porque podia ir desencarnado também. E aí, 6 anos depois, porque ele perdeu 1 ano, 6 anos depois, se formou. E depois que o neto se forma, vem a oração, Senhor. Eu preciso estar tranquila vendo que o meu neto efetivamente está empregado. Ele está estudando para passar no concurso público. Meta de 10 em cada 10 brasileiros. E ela ora, até o neto. Aí o neto não consegue passar porque a competição é grande e vem a desencarnação e leva. Mas nós preferimos empurrar para diante a nossa experiência aqui, porque a nossa zona de conforto ainda nos prende àquilo que o nosso querido amigo Clóvis citava, o ilusionismo dos sentidos. E permanecemos nos vendo como se fôssemos um corpo que tem um espírito. E não o espírito que utiliza um corpo
de natureza material. Esta mensagem transformadora do Espiritismo, que surgiu da averiguação dos fatos, da análise da comunicabilidade dos espíritos, através de métodos de natureza científica, abriu os horizontes do pensamento para uma filosofia, uma resposta para compreender a vida, e nos trouxe esta resposta de uma forma contundente, mostrando-nos como proceder, como escolher o melhor caminho, compreendendo que ao pensar, ao falar, ao agir, nós desencadeamos uma resposta no nosso caminho. Muitos problemas do amanhã serão solucionados pela ciência. Alzheimer, Parkinson, outras enfermidades da senilidade. Iremos descobrir que elas estão muitas vezes relacionadas com os núcleos de conflitos, de culpa, que muitas vezes nós podemos alimentar durante a nossa atual experiência. Porque mesmo sem se lembrar do que nós planejamos antes de reencarnar, algo dentro de nós nos diz que há um motivo de estarmos aqui. Quem de vocês alguma vez já não pensou assim, qual é a minha missão na Terra? Quem já pensou mais ou menos uma pergunta assim, qual é a minha missão? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Quem já fez essa indagação? Só levante a mão para eu ter uma ideia. Olha aí, 98,4%. O que não é tão difícil para a gente encontrar uma resposta. O que é que você veio fazer aqui na Terra? Será que a gente veio aqui apenas para sonhar? Lá na Casa do Caminho nós temos encontrado, recebido, principalmente, por incrível que pareça, jovens. Olha a quantidade de pessoas com melancolia, tristeza, medo, pânico, depressão enorme. E esta leva tem sido de muitas jovens. Uma jovem, 21 anos de idade, foi conversar conosco lá na Cidade do Cabo. E ela disse que nos procurava porque havia rompido o relacionamento, noivado, e ela estava apavorada. Eu disse, com o quê? Porque se ela tivesse dito que ela estava abatida porque amava o noivo, mas ela não usou essa expressão, ela disse que estava apavorada porque tinha medo de morrer sozinha, não casar. E eu fui verificando estatisticamente que há um modelo, um padrão das pessoas acreditando que se não encontrar aquela pessoa e casar, a vida é uma frustração imensa. Aí eu tive a oportunidade de dizer a ela, para ela desfocar desse princípio, que ela não colocasse a vida, focasse a vida apenas em que viver veio para a terra para casar. Constituir família é algo muito nobre. A família é algo maravilhoso, está nas estruturas dos princípios da natureza. Porém, não podemos sintetizar a nossa vida simplesmente achando que casar vai ser feliz. Porque 95% dos casamentos, lamentavelmente, são infelizes. E repito, claro, com as exceções de praxe, como as que vejo aqui. 95% é problema, é mazela, é conflito, é confusão, é bronca, é arrependimento. É não sei se gosto, você ainda ama, não sei se ainda amo, não sabe se ainda, não. Quantos anos de casado? 38 anos de casado, mas estou esgotado. É por isso que eu comecei uma campanha dizendo, olha, a campanha é não foque que a sua vida só será respondida e preenchida se casar. Se casar, ótimo. Se casar bem, melhor ainda. Mas a reencarnação não é apenas neste sentido. Alguém diz assim, mas no nosso planejamento não está casamento? Está. Está sim. Mas talvez não da maneira como as pessoas falam. Muita gente diz assim, olha, todo casamento está programado no alto. Casou é porque estava programado. Eu confesso, aqui de público e filmado, que eu tenho minhas dúvidas sobre isso. É só a gente verificar. Hoje em dia as pessoas casam quantas vezes? E qual é a que estava planejado? Eu tenho um irmão consanguíneo, ele desencarnou há pouco tempo, que já estava no 5º casamento. E nenhum deles foi por viuvez.
Nenhum. Qual foi que estava programado? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Olha a confusão já montada. E olha a demonstração da nossa liberdade de agir. E olha como o casamento, o lar, a constituição do lar, abre-nos um trabalho maravilhoso, é um laboratório encantador para o desenvolvimento das nossas potencialidades. No entanto, para aqueles que porventura romperam um relacionamento amoroso, nós não podemos nos entregar ao abatimento, porque a vida que nos pertence, a indagação que devemos fazer é: será que eu vim para a terra apenas para sofrer por fulano? Aquela alma maravilhosa. O Espiritismo mostra, sem dúvida, a nossa fragilidade e faz com que a gente transfira para os outros a responsabilidade na construção da nossa vida. E passamos a acreditar que eu serei feliz se fulana ou fulano estiver comigo. Isto é um fenômeno de idealização, porque isso não pode estar calcado na realidade. Como nós sonhamos encontrar a alma gêmea, então queremos porque queremos que aquela pessoa seja o protótipo da pessoa ideal que todos nós aspiramos a encontrar na vida. Para descobrir depois de mais ou menos 5 anos de casado, é a média, que ela não é a deusa maravilhosa que ele pensava, e ele não é o Apolo com que ela sonhava encontrar um dia. A doutrina espírita, portanto, veio nos mostrar que há sim sentido a nossa vida a partir do instante da primeira informação de que nós não estamos aqui pela primeira vez. E que, portanto, há um planejamento. Os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma frase fantástica, real: Deus tem um propósito para a sua vida. Claro que tem. E o Espiritismo referenda isso. O primeiro propósito é a nossa evolução, a nossa maturação mentomoral, o nosso desenvolvimento espiritual, a conquista do estado adulto de espírito imortal. Este é o primeiro propósito. E o restante virá dentro de uma composição de experiências. Por que eu vim aqui? Qual a minha missão? A gente associa a missão na Terra a: será que eu vim fundar um abrigo para idosos? Uma creche? Ou um hospital para pessoas pobres? Só associamos basicamente esses 3 elementos. Mas há tantas tarefas com que nós planejamos a nossa etapa aqui na Terra, junto a espíritos com quem nós estamos evoluindo há um bom tempo, e junto a almas que não conhecemos, porque uma das finalidades da vida é exatamente romper o cerco que nos prende egocentricamente àquele grupo de espíritos que vive conosco. A coisa é tão séria que quando 2 almas já vêm há muitas encarnações se apaixonando demais, uma com a outra, a turma separa. Você vai nascer em Recife e ele vai nascer no Polo Norte. Como não há voos do aeroporto dos Guararapes para lá, fica mais difícil chegar. Porque nós precisamos ampliar as nossas relações, conquistar, conhecer, obter culturas, observar o movimento da humanidade, ampliar os nossos laços existenciais, observar melhor, mas fundamentalmente o desenvolvimento das nossas potencialidades de amor e para amar. É aí que nós vemos a criança, ela está naquele momento de ebulição de energia. Depois chegamos à juventude e aí a energia começa a se expandir, a libido explode. Os hormônios estão a todo vapor. E nós queremos conquistar o mundo, nós queremos nos afirmar na vida, mas ainda não sabemos o que queremos, mas queremos mudar o mundo. Depois, na fase adulta, nós começamos a nos aproximar daquilo que chamamos de maturidade biológica, onde já definimos profissão, onde já queremos chegar a tal ponto, onde já tiramos certas ilusões, e a fase posterior, que é a fase mais avançada da idade, que passaram a chamar de uns tempos para cá de a melhor idade.
Ariano Suassuna, escritor paraibano, radicado em Recife, desencarnado há pouco, ele não gostava muito dessa expressão. Ele dizia, melhor idade por quê? Cheio de dor. É ai para lá, ai para cá, é uma dificuldade, vai levantar, dói as juntas, por que melhor idade? É claro que ele era uma pessoa de muito bom humor, mas o que ele queria dizer é que a idade em todas as épocas é a melhor. Aquilo que você vive com sentimento, com intensidade, com consciência, com responsabilidade. Aí a doutrina espírita aparece para dizer que quando nós estamos escrevendo esta trajetória, cada idade, se estivermos com o mínimo de lucidez espiritual, cada idade terá o seu valor, cada idade estará nos ensinando alguma coisa. E quando chegarmos, como afirma Leon Denis, na sua obra magistral, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando alcançamos a ancianidade, a idade mais avançada do corpo físico, é o momento em que a energia do espírito, que ainda estava de alguma forma em expansão, começa a convergir para ele mesmo. E ele começa a ter um olhar para dentro, com mais reflexão, com mais meditação. Se foi alguém que não se comprometeu de forma leviana e infeliz durante a sua trajetória mais jovem, terá provavelmente um estado, nesta idade um pouco mais avançada, de equilíbrio, irradiando uma beleza e uma serenidade, fruto da consciência tranquila ou razoavelmente equilibrada. Mas quando nós passamos a nossa existência acreditando que vivê-la era gozar tudo que os sentidos físicos poderiam apresentar, quase sempre mesmo sem ter consciência disto, muitos começam a apresentar seus temores, sua insegurança e a sensação de que está faltando alguma coisa para completar. Tem gente que até diz, não, eu já posso morrer, já estou com 88 anos, já posso morrer porque aproveitei bem a vida. E quando passa na peneira da existência, só viveu praticamente 5 anos, ou 6. O resto desperdiçamos energias, não construímos, não edificamos. E muitos conflitos brotam na fase em que nos aproximamos de descartar o corpo físico para prosseguir sabendo que estamos nos preparando para o grande retorno, a viagem abençoada de volta para o grande lar. Então esta doutrina maravilhosa nos dá, na verdade, uma bússola, um ferramental. Tu pode arranjar um relógio para mim, por favor? Porque se deixar eu vou continuar falando, eu não sei até que horas. Que horas tem agora? 5. 5:05. Muito bem. Então, quando chegar o relógio aqui, a gente para, tá bom? Dentro desse conceito que a doutrina nos trouxe, é que a forma de viver, trazida pelos conhecimentos arrebatadores do Espiritismo, nos concedeu a possibilidade de entender que nós podemos romper as paredes, as ortodoxias, e nos postar de forma aberta para a vida, compreendendo que a melhor religião é o amor. A melhor filosofia, a caridade, ser útil ao outro, beneficiar vidas. E a melhor ciência, obviamente não quer dizer que descartando os ramos da ciência, a melhor ciência é o uso do discernimento, para sabermos como agir, como amparar, como socorrer. A melhor religião é o amor. Nós nos prendemos a mecanismos ritualísticos, acreditando que estamos vivendo a nossa religiosidade. Certa feita, no Natal, próximo ao Natal, estávamos na época como presidente da instituição, e o Natal iríamos fazer para cerca de 200 famílias no Cabo. E havia uma área separada apenas por uma cortina, onde ficavam certos afazeres para o Natal e as cestas básicas que seriam levadas. Eu entrei na das cestas básicas e tinha 2 das nossas trabalhadoras conversando na outra sala. Elas não me viram entrar. E quando eu entrei para verificar os nomes, escutei uma delas dizer, num tom um tanto quanto agressivo, mas se eu pudesse,
Eu voava no pescoço daquela mulher, mas não faço isso porque eu sou espírita. Eu fiquei tão impactado com aquilo, que eu fui devagarzinho para ver se era reencarnado ou desencarnado. Puxei a cortina e olhei. Quando olhei, elas me viram, se assustaram e foram logo se defendendo. A que falou disse assim: olha, Frei, mas eu estou falando isso, é só uma forma de expressão. Eu disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu só fui ver quem era que estava falando com tanta generosidade. Porque a religiosidade nossa, a melhor forma é vivermos com a consciência ética, uma ética cósmica, respeitando as individualidades, respeitando quem pensa diferente, não acreditando que só os espíritas estão resolvidos. Então não estão. Tanto é verdade que de toda a população que se apresenta cada vez mais em um quadro de depressão, os cristãos estão na linha de frente. E dentre eles, muitos espíritas. Numa demonstração que o problema não está na religião, nos ensinamentos, e sim na forma como nós estamos absorvendo esses ensinamentos, assimilando esta realidade e trazendo tudo aquilo que pode significar nosso desenvolvimento pessoal, nosso avanço em direção à libertação íntima, a viver a glória a que estamos destinados como espíritos. A melhor religião é, sem dúvida alguma, esta que nós podemos fazer no dia a dia, na nossa experiência comum. Não importa se os outros não nos respeitem porque somos espíritas. Há pessoas que estão tão fechadas nos seus preconceitos, e nem é por maldade, é porque não tem a mente aberta, que elas cometem atos de desatinos, falam coisas que muitas vezes fere bastante, porque quase sempre vem de pessoas queridas ou conhecidas. Eu me lembro de um meu irmão que quase saía às tapas com um amigo dele de infância, ambos da mesma igreja religiosa, porque esse rapaz de uma igreja, de um segmento do movimento evangélico, disse para meu irmão, eles estavam discutindo teologia do movimento evangélico, das vários segmentos. Aí ele disse: não, mas o problema é que se não estiver com a gente, está perdido. E meu irmão, que tinha uma mente mais aberta, ele dizia: eu não penso dessa forma não, porque há pessoas que pensam diferente da gente, e são pessoas dignas, pessoas boas. Ele disse: não venha com isso não, você relativiza muito as coisas, a Bíblia é pão, sim, não. Por exemplo, Fred, seu irmão, menino bom, mas está perdido, vai para o inferno. Meu irmão tomou ar. Rapaz, Fred vai para o inferno só porque não é da igreja? Não, está perdido. Olha, não tem escapatória. A não ser que ele rejeite onde está e venha para a gente. Foi uma briga que eu encontrei meu irmão logo depois, irritado, nervoso. O que foi que houve? Ele disse: não, porque fulano veio dizer que você já estava condenado ao inferno porque era espírita. Eu disse: sim, e ao invés de eu ficar chateado, você quem fica? Não tem problema, eu sei, não acredito nem em inferno e nem acredito que eu estou condenado porque sou espírita. Não, eu também não acredito não. Sim, por que você está tão perturbado por causa disso? Às vezes nós perdemos a serenidade por coisas tão pequenas. Saímos para o centro espírita para fazer campanha do quilo. Aí oramos juntos e saímos com uma humildade, uma doçura encantadora. Por que vocês estão rindo? Eu nem falei. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí alguém vai, cospe na mão, diz: meu irmão, isso é meu, agora me dê para os necessitados. Olha que coisa linda. Se você encontrar essa pessoa na rua, a doçura dela é tanta que se você a abraçar, você vai sair diabético, de junto. Mas quando chega em casa, quem foi que pegou a minha toalha e botou aqui em cima? Pronto. Aquela alma suave, humilde, tranquila, que fazia campanha do quilo, se transforma dentro de casa. E o comportamento é completamente infeliz. E no evento que eu participei, certa feita, um evento espírita,
Um amigo nosso, grande expositor, pessoa maravilhosa, meu amigo, que consolou já muitas vidas com as suas palestras. Pessoa para sabe aquelas pessoas que riem com os olhos? Pronto, ele é daquela pessoa que ri com o olho, que aconchega. E eu fazendo a minha palestra num evento espírita, na região centro-oeste, e ele sentado na primeira fila. E eu notei que ele não estava o mesmo, muito abatido. Eu olhei, percebi, continuei a fala, e ele o tempo todo de cabeça baixa, não era aquela pessoa esfuziante que eu estava acostumado. Ele vinha falar depois de mim. Então, quando eu terminei a palestra, ele foi para o canto, e eu fui na direção dele. Quando eu me aproximei, ele olhou para mim e disse: tudo bom, Fred? Eu dei um abraço nele, olhei para ele e disse: o que é que você tem? Você não é assim. E falei com essa ternura, porque eu gosto demais dele. Os olhos dele encheram de lágrimas. E ele olhou para mim e disse: perdi minha mãe. Eu cometi uma gafe. Eu vou até revelar essa gafe. Tão acostumado com ele, tão amigo, e tão consciente do trabalho dele, espírita, que eu não associei uma coisa com a outra. Você sabe, médium às vezes é meio demente. Aí eu disse: perdeu onde? Foi uma gafe superlativa. Foi quando ele esclareceu: não, lembra que eu te encontrei uma vez, minha mãe estava enferma no hospital. Eu disse: oh, desculpa. Eu disse: olha, minha solidariedade. Mas ele disse, olhou para mim e disse: mas Fred, eu não aceito. Imagine vocês, eu não aceito. Eu disse: como? Você não aceita? Se fosse, claro, um leigo, um simpatizante, eu iria ter um outro tipo de conversa. Mas ele não poderia ter colocado daquela forma. E eu fiz um jogo arriscado. Eu fui arriscado, eu fui ousado. Eu olhei para ele nos olhos e disse: você não aceita? Quer dizer que mãe de espírita não desencarna? Mãe de médio, de orador espírita, não desencarna, não morre, não passa pela experiência? Acho bom você modificar essa maneira de pensar. E vai entrar agora, lembre-se, nesse auditório de 1.800 pessoas, muitos nem são espíritas, talvez perderam um ente querido esta semana, e estão aqui para receberem um consolo, o esclarecimento do espiritismo. Vá até ali e console-as, porque você tem o espiritismo. Dei as costas, nem esperei ele dizer nada e desci. Olha que risco, eu podia ter acabado com a palestra dele. E como eu não presto, me sentei na frente. Ainda fui fiscalizar. Gente, foi a palestra mais linda que eu vi esse rapaz fazer. Inspirado. Muitos choravam de consolo e de bênçãos. E depois fui até ele, dei um abraço, e ele tinha despertado daquele estado que se encontrava. Para nós vermos o quanto nós temos algumas dificuldades para vencer certos padrões que estão em nós. Então, já estamos no horário, não é, Mário? Por favor, alguém me socorra. Está no horário? E ninguém me dá resposta. Estou invisível? Desencarnei? Ah, tem 5 minutos. Graças a Deus. Eu já estava preocupado. Ninguém me dava resposta. E eu vim com essa camisa para ser notado. Então, a melhor religião é a nossa atitude de utilidade, solidariedade e fraternidade ao próximo. A melhor filosofia é a convicção que devemos fazer o amor circular através da dinâmica da caridade, do bem, da fraternidade. Usar o discernimento para saber a melhor maneira de ser útil, refletir em nós mesmos, deixarmos de girar em torno do próprio umbigo, para descobrir que nós não somos os maiores sofredores da terra, ao contrário, recebemos bênçãos e mais bênçãos de Deus, recursos fantásticos para a vida, sairmos para viver, para agradecer a vida, porque diante de nós resplandece a existência perene. A vida é perene, a existência no corpo físico não, vai parar um dia, voltaremos em outras oportunidades, mas continuaremos a viver.
vamos nos reencontrar na vida infinita, com aqueles que amamos, com quem temos afinidades e até aqueles com quem temos adversidades. Porque são as duas forças que nos vinculam uns aos outros. O amor, com a sua energia luminosa, que nos imanta aos corações que amamos. E o ódio, corrente densa, pesada, que nos faz vinculado àqueles ou àquela consciência com quem precisamos ao longo do tempo estabelecer a reconciliação para que novas asas brotem no nosso caminho. Avançarmos convictos que a nossa destinação é gloriosa. O caminho que devemos traçar, eivado de espinhos e desafios, é um caminho bendito. Porque é através da experiência que nós nos iluminamos, que nós conquistamos a sabedoria. E agora eu tenho uma notícia boa para dar a todos vocês. Todos nós seremos felizes um dia. Pode aplaudir. E a segunda bela informação, embora ainda muito distante, é que um dia todos nós seremos anjos. Por isto, aproveitemos momentos como este do semestre para fortalecer as nossas disposições e para avançar na direção das conquistas do cumprimento da nossa tarefa, que é uma tarefa de amar. Ah, mas Fred, mas será que não tem nada específico? Tem. É só utilizar a percepção. Amplie a sensibilidade e você vai verificar como a vida vai colocando as peças aonde você vai se movimentando. E aí já vai lhe respondendo quais as tarefas que você trouxe à vida. Mas se não conseguir cumprir de imediato tudo, não tem problema. Nós voltaremos numa edição revista e melhorada, com novas conquistas, porque continuamos entre uma reencarnação e outra, aprendendo, desenvolvendo potencialidades, mas na carne colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo no mundo dos espíritos. Meus amigos, queridos irmãos, companheiros de jornada, felizes pelo semestre, pela mensagem da imortalidade que aqui recebemos, pelos momentos de dificuldades que apareceram e foram contornados pela bondade infinita do alto, pelo revigoramento que estamos tendo. E ao sair daqui, no encerramento deste encontro, levando o brilho, a luz, algo da alta magnitude do que foi trazido para todos nós, desde sexta-feira, que possamos estabelecer novos degraus, novas conquistas, a fim de que mais tarde, com a alma serena, tranquila, confiante, possamos agradecer a Deus pela compreensão da religião sublime da vida, o amor, porque estabelecemos uma filosofia libertadora do bem ao próximo, e porque a consciência, usando a ciência do discernimento, nos faz acertar mais do que errar. Estabeleceremos então a partir daí que já seremos espíritos que aprenderam a pensar com sentimento e a sentir com inteligência, de forma integral, harmônica, de forma bela, profunda, aprendendo a sintetizar as nossas lutas e aprendizados. Somos nós que vamos dizer adiante aos nossos mentores e amigos, em nome daquele que durante tantos milênios nos ampara e nos socorre: Ave Cristo. Nós que sofremos e tombamos, mas que aprendemos a te amar, e a mensagem do teu evangelho, te saudamos no limiar de um novo tempo. Muita paz e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.